mas o tema que ele me deu foi quem não ajuda, atrapalha. Então, vamos fechar os olhos, eu quero orar por você. Enquanto isso, joga na tela Mateus capítulo 1. Vamos orar. Pai, Espírito Santo, eu quero te louvar por esta manhã tão preciosa, um dia de tão friozinho, chuvinha. E eu sei que muitos não vieram porque às vezes estão com crianças pequenas, não tem carro e não puderam sair. Outros, pai, por conta de saúde, como minha esposa, outros por outros motivos. E eu quero te louvar, porque de maneira ou outra estamos aqui para receber a tua palavra. Espírito Santo, o que eu quero te pedir, não permita que eu seja o referencial nesse lugar, mas que o referencial seja a tua voz, somente a tua voz e o que o Senhor tem para dizer. Então, se a voz do Alan, do que está aqui, vai atrapalhar alguma coisa, em nome de Jesus, muda o tom da minha voz. Muda, que eles ouçam outro tom de voz, que eles ouçam outro timbre de voz, para que a minha voz não atrapalhe em nada do que o Senhor quer falar com eles. Não quero que a minha presença, a minha voz atrapalhe o que o Senhor tem para dizer, porque tudo aqui é teu, Senhor, toda adoração é tua, tudo vem de ti, tudo é para ti, e o que vai ser trazido, o Senhor que está trazendo para a edificação dos teus filhos e do reino de Deus nesse lugar. Então eu quero agradecer o Senhor, porque eu sei que o Senhor já está fazendo a tua obra aqui em nós, e a obra que o Senhor começou, o Senhor fiel para terminar, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus? Ah, glória, trouxeram um chazinho aqui, bom, obrigado aí, Suzy, Deus abençoe. Mateus capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. A Maria, a sua mãe, a mãe de Jesus, estava comprometida para casar com José. Diga, já tinha compromisso. Ela tinha compromisso para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo. Não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Vou repetir essa frase. Quando José despertou do sono, ele fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. E ele recebeu Maria por esposa, porém não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Queridos, está aqui um homem que poderia ser um homem qualquer, um judeu qualquer, um ser humano qualquer, mas ele não era qualquer um, ele era o José. E por que ele não era qualquer um? Ele não era qualquer um porque ele não estava se casando com qualquer uma. Então, qualquer um não casa com qualquer um casa com qualquer uma, mas alguém especial casa com outra pessoa especial. Isso aqui dá até o tema lá para a próxima palestra do ano que vem sobre conexões de amor, né? Porque um qualquer um vai casar com qualquer um, mas uma pessoa especial sempre terá uma outra pessoa especial que vai conectar esse amor. Amém? Pegou a visão, jovem? Só os adultos falaram amém.
Falei, pegou a visão jovem, ninguém gritou amém. Os jovens aí que estão atrás de qualquer um. Você está atrás de qualquer um é porque você é qualquer uma. Ou se você está atrás de qualquer uma, é porque você é qualquer um. E no reino de Deus, a gente não é qualquer um, a gente é príncipe e princesa, amém? Aleluia. Então o príncipe vai arrumar uma princesa. Né? Agora tem um monte de princesa atrás de sapo. Ou pensando que é príncipe, beija o cara quando vê, vira sapo. É o contrário. Mas, e aí o José é príncipe mesmo? Virou rei mesmo? Aí, ó. Ai, está falando aleluia, amém. Você sabe que tinha gente apostando que era sapo, né? Zoeira de anjos. Só para quebrar o gelo. Glória a Deus. Esse é um casalzinho bonito, né? Até que estão legalzinhos, né? Os dois, bonitinhos os dois, aleluia. Depois vocês pagam almoço para mim, tá? Hoje. Amém. Quando a Beth casou, eu fiz essas brincadeiras tudo. Olha lá o Renilson agora. Zoeira, Renilson. Eu tô tipo pastor stand-up, né? Você veio da onde? Quem veio de mais longe aí? Ai, Jesus. Vamos vir para a palavra aqui. O José, irmãos, ele era um cara como pessoa, tá? Já era um cara especial. Especial em que sentido? Eu não vou te julgar dizendo que José já era salvo, porque até a salvação, irmãos, só viria a partir do filho que nasceria da sua esposa. Porque toda a salvação só vem de Jesus. Vou repetir. Toda a salvação só vem a partir de Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas até os do Velho Testamento, antes de Jesus, ainda não eram salvos, porque Jesus ainda não tinha nascido. Eles foram salvos pelas obras e pela graça a partir de uma profecia de Jesus. Mas Jesus foi que carimbou as suas obras, do pessoal do Velho Testamento. Se Jesus não tivesse nascido e morrido na cruz, mesmo aqueles que só pelas obras trabalharam, ainda assim não teriam sido salvos. Quantos estão entendendo? Não vou encurtar, eu não vou esticar isso aí, não. Não vou dar um nó na sua cabeça agora. Mas o que eu quero te dizer é, o José, ele já era um homem especial, mesmo sem ainda ter carimbado a sua salvação plena. E quando eu digo homem especial, porque a palavra começa dizendo que o José era um cara justo. Então a primeira coisa que eu quero te falar o José, então, ele já era uma pessoa justa. Então a primeira coisa que eu quero começar aqui, sobre nós, e para que você entenda o que isso tem a ver com você, é porque nós, que somos cristãos agora, ou melhor, que Deus tem um projeto em nossas vidas. Às vezes tem gente que nem é crente ainda, mas Deus já tem um projeto na vida dele. A palavra do Senhor diz que nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Então, na verdade, toda humanidade tem um projeto de Deus. Porque nós não acreditamos naquela coisa da predestinação, tá? Tem igrejas que acreditam nisso, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que existem pessoas escolhidas a dedo por Deus. Nós acreditamos que todos podem ser escolhidos por Deus, todos, se eles aceitarem Jesus como Senhor da sua vida. É assim que a gente crê. Então, se a gente crê nisso, a gente crê que todos que estão no ventre da sua mãe, que foram gerados, todos, Jesus Cristo morreu por eles. João 3,16 diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não disse, Deus amou certas pessoas escolhidas por Ele. Ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele deu o Filho Jesus para todo o mundo. Então, toda a criança concebida no ventre, não importa qual é a natureza dessa concepção, porque talvez você vai achar que uma criança, filha de um casal X, que casou certinho, ela é mais importante para Deus, ou mais abençoada do que uma criança que nasceu do fruto de um estupro. Isso não é verdade. Ambas as crianças, uma vez geradas no ventre, elas recebem uma concepção permitida por Deus. O que aconteceu talvez foi horrível, mas a concepção, se está lá e está vivo, Deus é que permitiu. E é claro que no futuro essa criança pode carregar sequelas sim ou não, baseada na criação desse bebê. Tá? Mas lá no ventre, o direito de nascer, o direito de estar vivo, foi o próprio Deus que deu. E se Ele deu, Deus tinha também o desejo de fazer com que essa criança, que um dia
crescesse, também recebesse Jesus como Senhor da sua vida e fosse uma bênção na terra. Mesmo porque a gente tem tantos e tantos testemunhos de grandes líderes, não vou nem falar de crente tem, mas vou falar de grandes pessoas de figura pública, que realmente vieram de um lar horrível. Eu convido você a assistir um testemunho, anota aí, pastor Hernani Santos, é uma grande bênção esse pastor, eu gosto dele, eu acho que é Santos mesmo, Hernani Santos, e ele tem o testemunho da vida dele, então você anota aí para você ouvir, e você vai ver que história horrível que ele cresceu, foi uma história terrível. E tem o próprio pastor lá do sul, como é o nome dele? O Luiz Hermínio, também uma história terrível. Ele tem uma história de paternidade, que ele mesmo conta, uma história de paternidade horrível que ele teve. E que todos esses homens, eu estou falando desses dois porque são pessoas públicas, né? Mas a gente tem um monte de crente também com as mesmas configurações. E se tornaram pessoas tops, pessoas abençoadíssimas, pessoas que Deus curou, tratou, como esses que foram no Veredas ontem, né? Que descobriram tanto de coisa que precisava ser tratado, que a gente vai no Veredas, irmãos, a gente descobre as nossas raízes, a gente pira, a gente fala, meu Deus, olha de onde eu saí, não é assim? Né, Lani? A gente olha e fala, meu Deus, olha de onde que eu saí. Só que Deus vai lá e cura a gente. Foi assim, o Veredas para mim foi assim, irmão. Eu não consigo entender como que uma pessoa que passou por o Veredas e pelo encontro de alívio não consegue ficar um crente fiel. Eu não consigo interpretar isso. Mas, enfim, um dia eu vou descobrir, quando eu estiver no céu, eu vou perguntar um monte de coisa para Deus. Porque, irmão, você faz no encontro de alívio, você começa ali o início. É o início. O encontro de alívio é um começo de alguma coisa. Aí você começa, beleza? Aí você vai para o Veredas. Quando você vai para o Veredas, o negócio te remói por dentro. Aí você vai no nível 2, mais um pouquinho. E aí você vai remoendo as coisas e no sentido de tirar a sujeira, né? Eu falo remoer no sentido de limpeza. E aí, poxa, a ideia é que você fique mais crente. Quando você vai para esse tipo de situação, é que você fique mais crente. E aí a gente não só isso, mas Deus nos leva para uma conferência A, para um não sei o que lá B, e tantas coisas. Até aqui na nossa igreja, 7 dias de proféticos, que às vezes Deus dá uma palavra específica para nós, sim ou não? E depois sai da igreja. Você consegue entender esse tipo de coisa? Eu não consigo. Até hoje sou pastor, vai fazer 18 anos que eu estou pastoreando, já fez, né, 18, com um pouco de tempo antes de ser ungido. Então dá uns 17 aí, fora o tempo que eu já cuidei de gente. 17 não, 19. Então, até hoje eu não consigo interpretar, eu não consigo entender como que alguém que já foi tão abençoado, tão tratado, tão abençoado, recebeu tanto de Deus, ainda atrapalha o projeto de Deus final na sua vida e na sua história. Eu ainda não entendo como que uma pessoa consegue, depois de tudo que recebeu, atrapalhar o que Deus tem para concluir na sua história, e na sua vida e na sua trajetória. Por que eu digo para concluir? Porque a obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. E eu citei para vocês Efésios 4, a partir do versículo 11, que diz que esta obra ainda não terminou. Esta obra está sendo aperfeiçoada até a volta de Cristo. E só quando Ele voltar, que recebemos um corpo glorificado, nós atingiremos essa estatura de homem e de mulher perfeita. Vocês estão aqui, irmãos? Agora, por que as pessoas, mesmo recebendo tanto, elas atrapalham? Eu não consigo entender. Eu confesso para você, eu não tenho explicação para isso. Aí a gente começa a julgar, né? A gente começa a falar, porque não quis, é porque não sei o quê. Tudo que a gente falar, pode ser que estejamos certos. Mas a verdade é que lá no fundo, eu não sei explicar por que a pessoa abandonou a fé, ou a pessoa atrapalhou Deus, sendo que ela recebeu tanto. Conheço um monte de gente que largou fé, largou a igreja e tantas coisas, porque não conhecia. Até aí, eu dou um certo desconto. Porque eu conheço muito, mas muito crente, eu acho que você conhece algum também, que não tem conhecimento bíblico. Você conhece crentes que não têm conhecimento bíblico? Você é jovem, adolescente, na escola, na faculdade, até no seu serviço onde você trabalha, vocês conhecem pessoas que se denominam cristãs, e quando você cita alguma coisa da Bíblia, alguma coisa que você aprendeu aqui na igreja, a pessoa fica perdida, tipo, do que você está falando? Isso está na Bíblia? Ela não sabe discutir com você. Você conhece gente assim? Mas ela bate no peito e fala, eu sou crente faz mais de 10 anos, mas não conhece nada de Bíblia. Então, para um desses, eu até dou um certo desconto. No sentido de dizer, bom,
fez isso, fez aquilo, saiu porque não sabia, não aprendeu, não teve oportunidade, né? A oportunidade do aprendizado não lhe bateu a porta. Então, por isso, agora, quando surgiu a tentação, quando surgiu as decepções da vida, quando surgiu as crises e etc., ele não teve suporte bíblico para combater isso, né? E permanecer fiel. Então, esse que não teve, eu dou um certo desconto. Não estou dizendo que ele está certo, mas eu dou um desconto. Agora, a pergunta que não quer calar é, por que uma pessoa que já recebeu, que já teve, que já ouviu, que Deus falou com ela face to face, falou com ela face a face. Teve gente, irmãos, de verdade, que Deus falou face a face, e mesmo Deus falando face a face, quase que Deus se encarnou, literalmente, Jesus veio encarnado, e apresentou, só faltou isso, para falar com a pessoa, e mesmo assim a pessoa abandonou a fé, abandonou o que Jesus fez, ou está fazendo pela vida dela, e não está nem aí para nada. Eu não consigo, até hoje, fazer esta ligação, essa interpretação. Então, se você consegue, por favor, depois, você senta comigo e me explica por quê. Né? Tem trocentos porquês aí, mas, enfim, vamos seguir aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Que, às vezes, não é uma falta de projeto. Olha para mim. Deus não tem falta de projeto. Eu estou assim, pastor, porque está faltando um projeto na minha vida. Eu queria que Deus falasse comigo. Eu queria mover. Gente, se você for analisar, eu estou olhando os rostos aqui, e a grande maioria aqui, que está aqui, pelo menos nesse culto, não sei se quem está na tela também, mas quem está nesse culto, a maioria que está aqui, eu acho que 80% dos rostinhos que eu estou olhando, já tem uma palavra sobre a sua vida. Pelo menos 80%, que eu tenho certeza. Aí você fala, pastor, mas como é que você tem certeza? Porque você estava comigo onde eu estava. Você estava comigo no encontro de alívio, você estava comigo nos 7 dias proféticos, pelo menos no último você estava aqui comigo. Você foi comigo no encontro de alívio. Alguns estavam comigo aqui participar do Veredas também, que eu citei aqui, né? Estou falando tanto do Veredas, porque aconteceu ontem. Outros estavam comigo em conferências. Outros viajaram comigo, como o pastor Daniel, pastor Ade e outros aqui já fizeram viagens apostólicas, vamos dizer assim, para receber palavra de Deus. Então, muitos aqui, eu digo 80%, já tem um projeto específico que sabe que Deus te chamou e que Deus te escolheu e que você é ungido de Deus para fazer isso ou aquilo. Porém, talvez você não tenha o desenho completo, mas você já sabe. Você já sabe. E eu não vou pedir para levantar a mão, mas você sabe que eu estou falando com você, sim ou não? E você já sabe, a partir de agora também, eu estou chutando 80% porque eu quero ser bondoso ainda. Poderia falar 90%, mas eu vou ficar nos 80%. Então, se você já sabe do que eu estou falando e você sabe que essa palavra é para você, então, o que eu vou falar daqui para frente, começa a observar e eu queria demais que você fizesse pontuação sobre o que eu estou falando com você. E você se esforçasse para não atrapalhar. Por que eu estou querendo dizer para você? Que Deus, Ele tem um projeto na nossa vida. E Ele já tem uma história Deus tem uma história escrita sobre você. E que Ele quer que essa história role. Você fala, pastor, mas se Deus tem uma história, eu tenho como atrapalhar Deus? Tem. E é por isso que eu não acredito em predestinação. Por quê? Se eu acreditar em predestinação e Deus tem uma história escrita, jamais eu conseguiria atrapalhar Deus. Jamais. Vocês estão entendendo? Quem sou eu para atrapalhar Deus? Quem sou eu? Na fila do pão, né, igual o pessoal falou. Quem sou eu na fila do pão para querer atrapalhar um projeto de Deus? Então, por isso que eu não acredito na predestinação. Mas eu acredito assim, existe uma história escrita por Deus, que é aquilo que Ele quer que aconteça sobre nós. Se depender de Deus, olha para mim, é aquilo que Ele quer que seja. Só que aí eu vou lá e atrapalho Deus.
Nesse caso aí, se nessa figurinha aí, foi a mão que estava precisando de ajuda que bateu, qual era o desenho de Deus? O desenho de Deus era que Ele quisesse ir lá e tirar a pessoa das águas, e depois a pessoa contar o testemunho aqui domingo, igual a Simone, e falar, olha, eu estava me afogando, veio uma mão e me tirou das águas. Essa era a história que deveria ser contada. Mas se a mão chegou e a pessoa apenas fez assim, lá se afogando, mas aí bateu para cumprimentar, a pessoa vai morrer, sim ou não? Sim ou não? Aí o que Deus faz? Se Deus tem um desenho, e tinha, né, um desenho projetado para essa pessoa, mas a pessoa atrapalhou Deus. O que Deus faz então? Olha só, Deus vai ter que fazer um novo desenho nessa estrutura. Não era assim, esse afogamento não estava no desenho. Isso não estava no desenho, não estava no script do filme. Aí o que Deus vai ter que fazer? Vai ter que fazer, vamos fazer uma ilustração aqui da vida de Jonas, né? Vai ter que fazer, vir um peixe grande lá, que consegue engolir um homem, vai ter que vir buscar o cara lá se afogando e levar para a beira do rio, e o peixe vomitar o cara, e aí depois ele, foi Deus. Foi Deus. Alguém tem dúvida que foi Deus? Que fez o cara ser trazido praticamente morto para a beira da praia? Foi Deus. Mas a pergunta é, foi o desenho que Deus fez? Sim ou não? Não. Não foi o desenho que Deus fez. Não tinha afogamento no meio do contexto. Mas Deus teve que trabalhar e remoldar a história para que ele não te perdesse. E aí ele faz um milagre, aí é onde a gente tem um versículo bíblico, se você achar aí, pastor Daniel, me fala aí, mas eu estou na memória, mas eu não sei o endereço. Que ele transforma o que? A maldição em bênção. Por que Deus faz isso? Ele faz isso pela graça e pela misericórdia, porque Ele tem uma história comigo, com você, e Ele quer que essa história seja concluída. Vocês estão aqui? É da vontade do Pai que essa história seja concluída boa, e que o fim dessa história seja um bom final. Neemias 13, versículo 2. Neemias 13, 2. Deus transforma assim, Ele pode ter esse poder de transformar a maldição em bênção. Agora, Deus não quer ficar o tempo inteiro, irmão, é chato o tempo inteiro, tem que ficar reescrevendo uma história, toda hora, o cara vai lá e escreve de novo. Anjo, apaga, vai, escreve de novo. Anjo, deleta, escreve de novo. Deus está fazendo isso com a gente, irmãos, eu não sei com você, mas comigo, que estou pregando, eu já tenho um certo trabalho para Deus, em algum ponto da minha vida, eu dei muito trabalho para Deus. E se você falar assim, por que eu não estou morto? Por que não aconteceu? Por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. A regra é clara, nós não somos mortos, nós não somos consumidos, pelo que, irmãos? Por que nós não somos consumidos? Porque se a gente fosse esperar por homem, tem um homem que foi chamado de discípulo amado, ele mesmo se auto-intitulou discípulo amado, parece que ele era bonzinho, né? É o top, o João, a gente olha para o João, pensa, o João, tão legal o João, mas o João chegou para Jesus e falou, Jesus, por que você não põe, desce fogo no céu e queima essa cidade? O João bonzinho, queria que botasse fogo em tudo. O João bonzinho, além de querer pôr fogo em tudo ali, porque é a cidade pecador, ele queria um troninho para ele e para o irmão dele. Vocês estão aqui, irmãos? Então, se a gente for esperar pela misericórdia dos homens, a gente vai encontrar o quê? Vingança. O que mais? Justiça própria. E a gente vai falar, não, esse aí merece mesmo. Está aí porque merece. Tem crente, não precisa levantar a mão, que quando vê um motoqueiro caído, ele não sente misericórdia. Ele fala assim, aí ó, tá vendo? Se lascou. Esses crentes não. É que tem gente que fala isso de crente também. Mas esses motoqueiros, aí ó,
e lança palavras sem uma gota de misericórdia sobre aquele que está caído, sangrando, com a perna quebrada, todo estourado no chão. E às vezes o cara nem era motoqueiro desses malucos, às vezes o cara era um trabalhador desses bem tranquilo que estava vindo do serviço. Mas o ser humano está com o coração tão cheio de ódio, de justiça própria, que quando ele vê qualquer moto no chão, ele diz: tá vendo? Aí, ó. Então a justiça dos homens é assim. Mas olha Deus, vamos olhar para a justiça de Deus? Deus vê o motoqueiro, agora vamos falar do motoqueiro mesmo, o tranqueira, aquele que fica empinando, estourando o escapamento. Deus vê esse cara o tempo inteiro fazendo isso, e o cara cai. Deus olha para esse cara caído e fala: talvez agora eu vou conseguir atingir o coração dele. O pastor Daniel, quando estava lendo testemunho aqui, ele disse: eu também já passei por isso, né, que você falou? Eu tive que parar no hospital para acordar para alguma coisa, né, que você falou sobre você. Ele falou: eu tive que parar no hospital, né, o pastor Daniel tomou uma facada quando ele era jovem, para poder acordar para a vida, né? Ele falou. E às vezes é nesse momento de uma tragédia que Deus chega e fala: agora eu mudo a vida dele. Agora eu vou, a partir dessa tragédia, que não fui eu que desenhei. Você acha que foi Deus que desenhou a facada do seu lado, Daniel? Você acha que foi Deus que desenhou o seu acidente? Você acha? Você acha que Deus ia desenhar? Não, gente, para e pensa, amados. Você acha que Deus ia desenhar um acidente com duas crianças? Ah, eu vou desenhar algo aqui, porque aí, assim ela vai ver. Você acha que Deus faria um negócio? Que Deus é esse? Que Deus é esse que usar uma justiça vingativa, uma justiça por causa que você pisou na bola com um documento? Você acha? Está errado? Está errado, mas que Deus não faria isso. Agora, o que acontece é que nós deixamos Deus talvez de lado, por causa do documento, deixamos as ordens, né, igual você falou no testemunho, eu deixei de obedecer alguma coisa, e aquilo me trouxe uma consequência, que não foi Deus que gerou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? As consequências não provêm de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: as consequências das suas escolhas e das suas decisões não são responsabilidade de Deus. As consequências da sua escolha são da sua inteira responsabilidade. Só que quando termina, presta atenção, é fato, a pessoa diz: aonde Deus estava? Em nome de Jesus eu agradeço pela sua vida, pela vida dos seus filhos. Mas se fosse ao contrário, talvez seu parente hoje, lá na beira do caixão, se fosse ao contrário, ia estar um parente que não é do seu, ia estar dizendo: ela não vivia na igreja? Aonde Deus estava quando precisou salvar essas crianças? Não é assim que as pessoas fazem? Sim ou não? Aonde Deus estava quando foi estrupada? Aonde Deus estava quando foi... E aí o ser humano, ele quer culpar Deus pelas suas escolhas. E aonde que eu quero chegar? Que quando nós fizemos escolhas horríveis, as nossas escolhas horríveis podem trazer consequências, mas Deus é tão misericordioso que Ele pega você no meio da consequência, no meio. Você está todo estourado, todo esfaqueado. Deus pega essa consequência e Ele usa esse momento de maldição, porque é uma maldição. Você acha que ter o carro todo esmagado ali é bênção? Não é bênção, é uma maldição. Mas Ele usa esse momento de maldição para trazer uma bênção sem medida se a gente ouvi-lo. Olha que loucura, Ele transforma, cadê o versículo? 13:1, coloca o 1, 13:1. Naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Era uma lei, sim ou não? Sim, mas eles fizeram o que tinham que fazer? Não, volta.
porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com o pão e a água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou o quê? A maldição em bênção. Então Deus pode fazer essas coisas acontecer. Vocês estão aqui, amados? Então, agora, você sabendo disso que eu falei. Então, pastor, legal. Porque mesmo que eu fizer uma escolha errada, tudo bem. Depois, ainda que aconteça alguma coisa, Deus vai vir com misericórdia, aleluia. Sempre vai ter uma misericórdia para mim. Aleluia, aleluia, irmão. Aleluia nada. Porque se eu estou fazendo algo consciente, aguardando que a minha escolha errada, ainda que eu quebre a cara e Deus vai estar lá me esperando para me abençoar, quer dizer, eu estou fazendo um pecado premeditado. No direito, isso é chamado de hediondo. É uma coisa que você premeditou. Isso chama-se pecado hediondo. Hediondo. É alguma coisa que a pessoa premeditou em fazer. Eu vou fazer, eu vou escolher, mas eu já sei que eu tenho um Deus, eu já sei que eu tenho advogado, eu já sei que eu tenho um juiz bom, né, o justo. Eu sei que eu tenho advogado, Jesus Cristo, o justo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu quiser fazer. Vou dividir meu chiclete. E aí, se por causa das minhas escolhas, eu vou fazer o quê? Deus vai estar lá me esperando. Viu, Érica? Deus vai estar lá, Ele é bom. Deus é bom o tempo? Então, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, e Ele vai estar lá me esperando. Se eu quebrar minha cara, se eu não sei o quê, se eu fizer isso ou aquilo, tranquilo. Deus vai estar lá do outro lado, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ai, que legal. Então vai pecar, irmão. E é por causa desse tipo de pregação, que a gente chama de hipergraça, é que as pessoas estão pecando à vontade, porque na cabeça delas sempre vai ter um Deus misericordioso que vai estar lá mudando tudo. Isso é verdade? Isso é mentira? Ele sempre vai estar lá? Vai. Uma pergunta que eu quero te fazer é: quem garante que você vai estar vivo para contar a história? Se você sair de lá vivo, como Daniel saiu, como a nossa querida irmã saiu, e outros, eu saí também, eu também já tenho as minhas histórias também. Se a gente sair vivo, a gente tem a oportunidade da misericórdia de Deus vir sobre nossa cabeça, se sairmos vivos. Enquanto a vida, há esperança. Mas a pergunta é: sempre sairmos vivos? E talvez você está pensando que eu estou falando só da morte física. Estou falando da morte física. Mas tem um tipo de morte também que você morreu. Tem um tipo de morte que você está morto. Olha só. Que você está morto-vivo. Posso te contar qual que é? Casamento. Não adianta você, depois que estiver casado, falar: fiz uma péssima escolha, eu quero a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Acabou. Você está morto. Sabe por que você está morto? Eu vou te dizer por quê. Porque quando você casa, você assina um contrato e você diz: até que a morte me separe. Não tem outra coisa que pode me separar a não ser a morte. Então, se você não quer ficar mais casado, você já está morto vivo. E aí eu te pergunto: ainda que a misericórdia de Deus venha, ainda que a misericórdia de Deus venha, e ela vem, você pode ficar anos, e algumas pessoas até uma vida inteira, e morrer, literalmente agora, sem ver um casamento feliz, sem ver um cônjuge dizendo: eu te amo. Por quê? Porque houve uma escolha. Eu atrapalhei Deus nessa escolha. E agora, mesmo que eu queira buscar a misericórdia,
eu às vezes não vou alcançar. Por quê? Pastor, por que não? Porque o cônjuge, ele tem o direito humano de fazer as suas próprias escolhas. Então eu tenho que ficar o tempo inteiro intercedendo pela minha mulher, intercedendo, para que para que o coração em algum momento se converta e aceita Jesus como Salvador. Porque é um direito da pessoa fazer a escolha dela. Eu não posso escolher por ela. Então, ou seja, nesse momento, por mais que eu ore, eu não tenho o poder de chegar e fazer a escolha pelo cônjuge. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, se ele nunca fizer a escolha correta, mesmo eu orando e buscando e jejuando, e a pessoa nunca escolher, a minha vida, literalmente a minha vida conjugal, será uma vida de morte e de destruição. Vocês estão aqui ainda? Meu Deus, já? Acho que eu não sou mais pregador de igreja. Não dá mais, para mim não dá. Acho que eu nunca fui, sei lá. Porque uma pregação dessa valia eu ficar falando com você 3 horas. De tanta coisa que Deus tem aqui dentro de mim. José, ele era um cara justo nas suas convicções humanas. Então preste atenção. Eu não preciso, não é que eu não preciso. Todos morreram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas em alguns casos, se o ser humano quiser, ele não precisa, por exemplo, deixa eu fazer uma colocação correta aqui, senão vai ficar meio esquisito a colocação. Existem pessoas sem Jesus, que tem o caráter nível alto. Não tem Jesus, não é crente, nunca foi. É ateu. Não acredita em Deus, não acredita em nada. Ele é ateu. E é uma pessoa de caráter elevado. E por conta que o caráter dele é elevado, ele também pratica muita justiça. É claro que não pratica a justiça segundo o coração de Deus, porque a justiça segundo o coração de Deus é só a provida do Espírito Santo e do próprio Jesus dentro de si. Porque a única justiça, porque se não tivesse uma justiça humana, top, essa justiça não precisava de Jesus. Vocês estão aqui? Mas existem pessoas que não são crentes, que são justas, pessoas não são crentes que são honestas, pessoas que não são crentes e têm um caráter mais elevado do que crentes que se dizem que são justos. Quem já viu uma pessoa que não é crente, mas uma pessoa muito justa? Quem conhece uma pessoa que não é crente, mas o caráter dela é muito firme e justo? Como a gente fala, caráter ilibado, né? Que a gente fala, é ilibado. Caráter ali, mas nunca foi crente, nunca pisou o pé dentro da igreja. Mas o caráter dela é ilibado. É claro que essa pessoa não tem o direito à salvação, porque salvação é só através de Jesus. José já era um cara justo e de um caráter justo. Então eu estou falando com crentes aqui, eu não estou falando com pessoas do mundo. Se lá no mundo tem pessoas que nem são crentes e têm um caráter sério e ilibado, a pergunta é, e os crentes? Será que tem que ter, sim ou não? São obrigados. Se lá no mundo eu vou encontrar uma pessoa que nem é crente e tem um caráter ilibado, dentro da igreja seria obrigado eu encontrar essa pessoa. Eu deveria ter esse caráter, eu deveria ter essa justiça. Por quê? Porque agora, quem tem um caráter acima lá fora, ele está fazendo isso com muito esforço. Se ele está praticando uma justiça lá fora, no meio do mundo, ele está fazendo isso com muito esforço, ele está tendo muito prejuízo. Irmãos, lá fora, para você ter caráter nível hard, você tem que tomar muito prejuízo. Lá fora, para você ser justo, você tem que tomar muito prejuízo. Como assim, pastor? Você tem que levar muito não na cara e sair com a cabeça baixada, porque o teu caráter é mais alto do que a briga que quiseram comprar com você. Vou repetir, o teu caráter é mais alto do que a briga que quiseram comprar com você no farol. Tem muito pessoas de fora, que não é da igreja, que abaixam a cabeça para não comprar um barraco dentro de um lugar, porque pelo caráter dele, a justiça dele, ele sabe que aquilo vai trazer uma vergonha
para quem está em volta, vai trazer uma vergonha às vezes para o cônjuge que está perto, vai trazer a vergonha às vezes para o filho que está assistindo tudo aquilo, e ele abaixa a cabeça e ele não compra a briga, porque o caráter dele é mais alto do que a provocação. Só que tem crente, que o cara não pode buzinar atrás do carro dele, porque se buzinar, fogo nele, Deus, nesse carro. E já joga a palavra de maldição. Estou falando de crente que diz que deveria ter a justiça. Vocês estão aqui? Só que a palavra encontrou um cara. Deus encontrou uma pessoa. E Deus encontrou uma mulher santa entre as jovens e adolescentes. Amém, jovens e adolescentes? Deus encontrou uma menina, uma adolescente. Alguns dizem que ela tinha por volta dos seus 13, 14 anos. Novinha, mas santinha a menina. Santa. Tão santa que a ponto Deus falou, é nela que eu vou colocar meu filho. É dentro da barriga dela que eu vou colocar meu filho. Vocês estão aqui? Só que não tem como Deus escolher uma princesa se ela tivesse se envolvendo com canalha, com picareta. Então, quando Deus olha para Maria e vê também o fruto da sua escolha, porque meninas santas vão escolher pessoas justas, e a Maria não era santa só porque ela era santa. Eu creio em linhagem, irmãos, eu creio em legado. Se a Maria cresceu do jeito que ela cresceu, é porque ela teve pai e mãe. O José também, eu creio em legado. Se o José era um cara tão justo, tão certinho, tão cheio de caráter, é porque ele teve alguém que discipulou o José. Já parou para pensar quem foi o discipulador de José, o pastor Daniel? Porque a palavra do Senhor diz que José discipulou o seu filho. Jesus ficou debaixo da família até os 30 anos. Ele teve um excelente pai, e não foi só o pai do céu, ele teve um excelente pai da terra, o José. Vocês estão aqui? Então a primeira coisa que Deus quer encontrar, para completar a obra que Ele tem, é encontrar em você uma pessoa justa. Porque a gente só colhe o que a gente planta. Se você plantar a justiça te alcança. Deixa eu te falar uma coisa, José já era justo, a justiça de Deus alcançou ele. E Deus decidiu colocar um filho na noiva dele, na noiva do José. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você for justo, a justiça vai te alcançar. Eu não vou ficar dando exemplos de justiça, procura saber e vasculhe a sua própria vida, tá bom? Porque senão eu vou terminar essa pregação 3 horas da tarde. Mas vasculhe a sua vida e procura lugares onde você não tem sido justo com as pessoas. Procura lugares onde você poderia ter sido mais justo, mais honesto, mais caráter. Procura lugares na sua vida que você pode melhorar na área da justiça. Porque quanto mais justiça você tiver, mais justiça você atrai. Pastor, por que você sabe disso? Todos sabem meu testemunho aqui, todos não. Algumas pessoas sabem meu testemunho da juventude. E na minha juventude o diabo queria pegar uma maldição familiar que eu tive no passado. A maldição familiar consistia num delito criminal chamado artigo 171. Quem já ouviu falar? Você só viu na gíria, né? O cara está com 71. O 71 é um artigo de justiça. O 71 é você querer passar por que você não é. O 71 é você fingir e denigrir papéis. Você forjar papel, você forjar situações para que você tenha um lucro sobre aquilo que não é verdadeiro. Na minha juventude, com 18, 19 anos, eu já ganhei dinheiro forjando o papel do correio. A empresa mandava eu depositar alguma coisa lá, estava escrito R$3, eu colocava um 0 na frente e virava 30. E eu recebia aqueles R$30 da empresa. Sabe como é o nome disso? Artigo 171, injustiça. Eu estou fora, injustiça é estar fora da justiça. É uma coisa que está contra a justiça. Ou eu sou justo ou eu sou injusto.
justo. E naquele momento eu estava sendo injusto com a empresa. Criminoso eu estava sendo. O que aconteceu? Fui mandado embora da empresa, não por causa disso. Não foi por causa dessas coisas. Mas fui mandado embora. Poderia ter ficado mais tempo. Mas eu ainda não sabia que aquilo que eu estava coisando era colheita. E se eu era injusto no papelzinho de correio, o que mais que eu era injusto? Não vou ficar aqui tentando trazer coisas que eu já esqueci. Porque tem coisa que eu nem lembro mais, graças a Deus. Mas a verdade é que aquelas injustiças que eu cometia, seja no papel, seja num tom de voz, seja numa atitude, seja em alguma coisa com esposa, com namorada, que na época eu fui muito injusto com algumas namoradas que eu tive, fui muito injusto. Tive que voltar a pedir perdão. Deus fez eu voltar a pedir perdão para a ex-namorada. Então uma série de injustiça que eu cometi, eu tive que fazer o caminho de volta. Para quê? Porque uma vez que você se torna uma pessoa justa, você não pode deixar rastro de injustiça. Vou repetir. Uma vez que você se torna uma pessoa justa, você não pode deixar os rastros de injustiça. Porque alguém que quiser seguir as suas pegadas, ele vai ver pegadas de injustiça. E ele fala, eu não vou seguir esses rastros. Essas pegadas são pegadas de injustiça. Mas quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, você permite que Ele faça de você, dos caminhos tortos, dos caminhos tortuosos, que Ele transforme esses caminhos em veredas justas, veredas de justiça, veredas antigas de justiça, as veredas, os caminhos que Ele percorreu. Você começa a andar nos caminhos de Jesus. Eu vou dizer o que acontece. O Espírito Santo passa atrás com um rodo, uma vassoura, não sei. Ele passa atrás como passa numa areia e vai limpando as pegadas de injustiça que ficaram para trás. E se hoje alguém procurar o meu rastro de injustiça, eles não vão encontrar. Porque Jesus já pagou. E eu digo mais. Aqueles antigos que não sabem quem eu sou hoje, que passou 30 anos, eu estou falando de 25, 30 anos. E alguém chegar, como já chegou nesta igreja, tem gente que já veio visitar esta igreja. Muitos desses antigos, que olham e falam, é a mesma pessoa? Eu não conheço esse tipo de passo, eu não conheço esse tipo de voz. A gente está falando do mesmo, Alain? É o mesmo. E a pessoa se arregala o olho e fala, meu Deus, olha o que Deus fez. Vira para o teu irmão que fala para o teu lado, Jesus veio na tua vida. Diga, Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando veio, diga, Ele apagou. Diga, Ele já apagou todo rastro de injustiça que você deixou para trás. Diga, se houver injustiça agora, é porque você está fazendo injustiça nova. Diga, a vontade de Deus é que agora os seus passos sejam passos de justiça. Para você não atrapalhar o que Deus está fazendo na tua vida, pastor Ade, você precisa andar como uma pessoa íntegra e justa, como José. 2, para quem está anotando, para que Deus cumpra toda a promessa que Ele tem sobre a tua vida, você precisa obedecer sem entender. Você precisa obedecer sem entender. O problema é que hoje a gente quer entender de tudo. Estava falando com a minha esposa essa semana, por causa de um pensamento que me veio, eu comecei a dialogar com ela. Isso está em Daniel, depois está em Daniel, não lembro, perdão, está em Daniel, irmão. Depois você procura lá. E fala que uma profecia para os últimos tempos fala sobre que ia aumentar o nível de conhecimento humano. Só que o nível de conhecimento humano, ele não está trazendo benefícios para o humano. Você quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta. Do que interessa para nós agora, nesse momento agora? Estamos a uma semana das eleições, sim ou não? Nesse momento, do que interessa para nós agora? O que está rolando em debate, o que está rolando em não sei o quê, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer e aprontar. Nesse momento, o que interessa para nós agora?
ter conhecimento sobre essas coisas? Nada! Não agrega nada, eu não vou poder mudar mais nada. Eu tenho duas opções agora, que eu vou ter que escolher uma das ruins, eu vou ter que escolher a menos pior. Então eu não tenho mais nada para fazer. Agora, se eu não tenho mais nada que eu possa fazer, a pergunta: por que eu vou ficar 2 horas plantado no debate? Adquirindo conhecimento de quê? Mas agora eu sei que o outro fez isso, que o outro fez aquilo, você viu que não sei o quê, porque a cadeirada, porque a cadeirada. Blá, 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 energia acabou, blá, 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 energia acabou, blá, 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 prefeitura, blá, 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 a Enel, blá, blá, blá. Para quê? O que isso? Eu vou te falar, sabe o que aconteceu com isso? 2 horas de tempo perdido, assistindo o debate, mais 2 horas de tempo perdido que você gastou com o seu colega lá da firma discutindo sobre o debate. Como tem gente que gasta 2 horas para discutir o time de futebol. Vou te contar a história do futebol, por que eu não torço? Quer que eu te conto? Vou te contar. O que aconteceu no Sul esse ano? Desastre, sim ou não? O Sul acabou, sim ou não? Debaixo d'água, sim ou não? Mas agora eles falaram assim, a gente tem que fazer o povo esquecer disso. Como que eu faço o povo esquecer disso? Eu dou para eles circo. Eu quero que você vá lá no YouTube e vê como que foi o jogo do Inter que aconteceu essa semana. Milhares e milhares de pessoas no estádio vermelho. E o Inter, que nunca ganhava mais nada, agora está chegando em 3º ou 4º lugar. Sabe para quê? Para que as pessoas esqueçam do desastre. Eu movimento o futebol do jeito que eu quiser. E eu digo mais, é capaz até do Inter ganhar. Mas ganhou porque jogaram bola? Não, ganhou porque aconteceu um desastre. Que o povo federal não fez nada para melhorar. Tem gente ainda passando necessidade lá. Eu ainda estou com um débito meu que eu tenho que viajar para lá. Mas eu dou para eles aqui, eu dou circo para eles. E quando o time ganhar, se eles vierem a ganhar, mas já tá abafando o caso já, do jeito que está, mas é capaz até de ser campeão. Aí, se for campeão, abafa o caso, e aí todo mundo vai fazer festa, e ninguém nem lembra que tem gente morrendo lá na cidade. Vocês estão aqui? É por isso que eu não acredito em futebol. Acredito no jogo, na gente brincando ali, batendo bolinha junto, isso aí eu acredito. Agora em joguinho... irmão, vai jogar tigrinho. Porque quem acredita no futebol é o mesmo cara que acredita no tigrinho. Porque os dois são mentirosos. É a mesma mentira. Porque agora tem o tigrinho, antigamente tinha a zebrinha. Boa noite. O que mudou, irmão? O diabo só muda de animal. Era a zebrinha, agora virou tigre. Então, do que me vale esse monte de conhecimento? Você vê, só nessa mensagem aqui, te ofereci algum conhecimento de alguma coisa. Mas esse conhecimento não me gera salvação. Esse tipo de conhecimento não me gera nada. Agora, qual é o conhecimento que me gera? Bíblia, fatos bíblicos, personagens bíblicos. O que aquela personagem quer dizer para mim? Por exemplo, o que José está dizendo para mim hoje? Isso é conhecimento. O que de José eu posso aplicar na minha vida? O que Deus fez com José que pode acontecer comigo? Não, tem gente pensando, o que o Boulos fez que eu posso fazer também? Vocês estão aqui, irmãos? Então preste atenção. Em primeiro lugar, Deus quer encontrar pessoas justas, porque Ele só vai cumprir propósito em pessoas justas. Pastor, mas eu não tenho justiça. Realmente, eu também não. Mas a palavra do Senhor diz que quando eu aceitei Jesus Cristo de Nazaré, Ele, Jesus, é a plena e perfeita justiça de Deus. E a plena e perfeita justiça, levanta sua mão, você precisa receber esse negócio. Uma vez que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, Jesus, Ele é
a justiça de Deus, Pai. Ele é a plena e perfeita justiça de Deus. E quando eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, quando você aceitou, a justiça de Deus entrou dentro de você e começou a habitar dentro de você. Você se tornou templo e morada de quem? Dele, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. E agora habita dentro de você a perfeita justiça de Deus. Então, número 1. Se você permitir, olha para mim, meninas que estão conversando. Se você permitir, eu olho todo mundo, tem gente que pensa que eu estou aqui só de zóio. Tem gente, se você permitir que Deus, que Jesus faça o que Ele tem para fazer, você não precisa se preocupar com nada, porque Jesus é a perfeita justiça. É só você dizer assim: Jesus, o que você está fazendo? Porque eu quero fazer também. A justiça para Jesus era o Pai. E Ele disse para o Pai: Pai, o que o Senhor está fazendo? O Senhor é um Deus justo. O que o Senhor estiver fazendo, eu quero fazer também. E a gente tem que sair pelas ruas. O que você fazer, eu faço também. O que você fazer, eu faço também. O que você fizer, eu falo também. E é assim que tem que ser. O que Jesus fizer, eu faço também. O que Jesus falar, eu falo também. A atitude que teria, eu também teria. Tem um livro que se chama O que Faria Jesus? Você já ouviu falar? Você já parou e perguntou hoje para Jesus, o que faria Jesus com a situação que você está vivendo? Quem aqui já sofreu alguma injustiça? Ou está passando agora está passando por algumas injustiças aí, da vida, coisas da vida. Não é pecado passar por injustiça, irmão. Jesus passou por injustiça. Quem já passou ou está passando por algumas injustiças aí? Ok, você já foi e perguntou para Jesus, por exemplo, o que faria Jesus com essa situação de injustiça que eu estou vivendo? O que faria Jesus? Então José, perfeita justiça, ele recebeu de Deus a devolutiva da justiça. Depois José foi obediente. A palavra do Senhor diz que o José, quando fica sabendo que a Maria está grávida, a primeira coisa que ele fez foi obedecer e proteger a promessa. Olha para mim, ele protegeu a Maria, para que ela não ficasse mal falada. Ele protegeu a promessa. Tem crentes que ouviram e ouvem o que Deus falou que ia fazer, mas eles não protegem a voz de Deus. Eles mancham a reputação de Deus. Pastor, como que eu posso manchar a reputação de Deus? É simples. Deus falou que ia fazer algo com você. Falou ou não falou? Falou. Quem anda comigo sabe. Tem uma promessa para a vida do Ade e da Maria que só eu e ele sabe. Ninguém mais sabe. Mas qual é a primeira coisa que eu falei para vocês? No discipulado. Não conta para ninguém. Não conta para ninguém. E por que eu falei isso? Para que a gente consiga proteger a promessa. Eu preciso blindar a promessa. Porque se nós, já tem anos isso, se o Ade tivesse abrido o bocão dele, não tem bocão, porque senão eu já tinha aberto. Talvez alguém que ouviu da família, ou seja lá quem foi que ouviu, ia dizer, e aí Ade, qual é que é? Você não disse para mim aquilo lá? Não estou vendo nada. Era tudo mentira do seu pastor. Deus mentiu para você. E as pessoas iam começar a fazer o quê? Sobre Deus, sobre a promessa, sobre o milagre. O que as pessoas iam começar? Então, irmãos, o José fez o quê? Eu vou proteger o que Deus falou. Eu vou proteger a promessa. Só que tem um detalhe. José não sabia exatamente do que ele estava se tratando. Pega essa para vocês. A gente que ouviu aquilo, nós não sabíamos exatamente o que Deus estava querendo falar. Por isso a gente só cabe a nós proteger, porque a gente não sabe exatamente o que é. Nós não sabemos. A gente pode achar que é aquilo lá e não é aquilo lá, é uma coisa parecida com aquilo. Mas cabe a nós proteger. Vocês estão aqui, irmãos? Porque senão as pessoas vão falar mal. Eu cometi um erro nessa igreja. Quanto querem saber o erro que eu cometi? Já pedi perdão publicamente, mas eu vou falar para alguns que não sabem aqui. Tem alguns que estavam aqui no dia que eu pedi perdão. Sabe que erro que eu cometi? Em 2012, Deus me deu uma visão.
E assim como deu para o José uma notícia de filhos, de gravidez, Deus deu uma notícia de gravidez para mim. E quem estava aqui sabe qual foi a notícia. Ele falou assim para mim: 5.000 em 5 anos. Quantos lembram disso? Ele disse para mim, e a voz foi claríssima, ele deu na Bíblia: 5.000 em 5 anos. E o que você fez de errado, pastor? Eu não protegi a promessa. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um montão de camiseta. Estampei a promessa atrás das camisetas. E a gente saiu daqui e fomos para uma conferência de ônibus, com as camisetas estampadas na costa. 5.000 em 5 anos. Alguma coisa nesse sentido. Sabe o que a gente fez? A gente expôs a promessa para o mundo. Sabe o que aconteceu? Você está no meio de centenas de igrejas que não estão conseguindo vencer, que não estão conseguindo superar, de pessoas pecadoras e outros que nem são pecadoras, mas a promessa delas é diferente da nossa. E as pessoas começaram a ler, e eu propagava. E eu, quando ia pregar, falava. Às vezes estava em outra igreja e falava, e ponhava, e não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Começou a ouvir falas e vozes sobre a profecia. Quem eles pensam que eles são? Eu lembro que uma vez um líder, não vou citar o nome aqui, bateu no meu ombro e olhou para a camiseta e falou: o que é isso aqui? Eu falei: é um projeto que Deus deu assim, assim. Aí ele bateu no ombro e falou uma palavra: você acha que é assim, é? Do tipo, eu sou pastor há 20 anos, nunca consegui 300 pessoas, mas você acha que você vai conseguir 5.000 em 5 anos? Como assim? E já liberou uma palavra, e o outro. E quantas pessoas por trás que eu nunca fiquei sabendo? E passou 1 ano, 2, 3, 4 e nada acontecendo. Chegou um dia que quem está aqui vai lembrar, eu tive que vir no púlpito e pedir perdão. E falar para a igreja: igreja, não foi Deus que mentiu. Foi eu que... Posso dar uma... A esposa está aqui mesmo, posso falar. Fui eu que caguei. E o preço foi alto, irmãos. O preço foi alto porque essa igreja já era para ter as congregações que Deus prometeu. Essa igreja já era para estar do jeito que Deus falou, mas a gente falou demais. A gente expôs a promessa. Quem está pegando a palavra, irmão? Quem está pegando? Isso é revelação. Vira para alguém do seu lado e fala: não exponha a promessa sem entendimento. O José, ele não estava entendendo direito. E porque ele não estava entendendo, o terceiro passo é: segundo, seja justo. Primeiro, seja justo. Segundo, não exponha a promessa, seja protetor da promessa, das promessas. Terceiro, para você que gosta de escrever, não tenha medo. Não tenha medo. E se tem medo, irmãos, recorre a Jesus sobre isso. Senhor, o Senhor falou, o Senhor disse isso, isso e isso. O Senhor falou que era assim, assim, assim. O Senhor falou que ia fazer isso com a minha família, com o meu marido, com a minha casa. O Senhor falou que ia fazer isso com meus filhos. O Senhor falou que ia não sei o quê. O Senhor falou que ia me dar ministério. O Senhor falou que ia me dar uma casa. O Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor falou. Mas eu estou com medo porque eu fui mandado embora. E como é que eu vou ter uma casa se eu fui mandado embora? Como? Como que eu vou ter uma casa se eu não estou trabalhando? O Senhor falou que ia me dar filho, mas como que eu vou ter filho se eu não estou engravidando? E o médico falou que meu útero não é legal. Como que o Senhor me deu a promessa de casamento, mas... Senhor, ninguém está me procurando, ninguém nem olha para mim. Senhor, o Senhor me deu promessa de ser um pregador, mas nunca fui convidado nem para falar de oferta na minha igreja. O Senhor me falou isso. Então, começa a vir receio, começa a vir medo, começa a vir dúvidas sobre se é que é isso mesmo. O Senhor me deu um terreno, mas parece que os documentos não saem. As coisas não fluem. Será que isso é de Deus mesmo? Pergunta para Deus. Pergunta ao Pai e Ele vai te responder. Porque se você está no caminho, se você está nas pisadas de justiça, olha para mim, ainda que sonhando,
Deus vai revelar para você o sonho. Deus vai te dar em sonho que seja, em visão, em ações de alguma coisa que vai acontecer no planeta. Deus já falou com a gente até em raio, irmão. Eu não sei o que Deus vai falar para confirmar o que Ele está fazendo, mas Deus confirma, porque Ele sabe que a gente mora numa casca ainda, né? E que essa alma ainda tem problemas. Ele sabe disso. Então não tem problema você ter dúvidas. O que tem problema é você desobedecer por causa da sua dúvida. O José tinha dúvida e tinha medo. Medo de quê? Medo das coisas que viriam contra ele, contra a sua futura esposa. Porque a Maria, não sei se você sabe, o direito público lá era dela ser apedrejada. Vocês sabiam disso? Ela deveria ser apedrejada pela lei. O medo dele perder a sua futura noiva. O medo de ele ser tido como você já sabe do que eu estou falando. O medo de uma série de coisas. Mas o que ele fez com o medo dele? Ele foi lá e expôs a promessa? Não, ele protegeu a promessa. Ele falou, não entendi ainda, mas eu sei que o meu Deus é justo. Ei, meu irmão, olha para mim. Você pode não estar entendendo nada, mas apenas obedeça. Ah, mas eu não estou entendendo. O pastor fica falando, as coisas ficam, mas não acontece. Não estou entendendo porque que não aconteceu ainda. Não precisa entender ainda, apenas obedeça. E se você está com medo do que está por vir, fica tranquilo. Deus vai pegar e tirar o seu medo, mesmo que for em sonho. Eu tive um sonho tão gostoso esses dias, tão gostoso. O sonho me trouxe uma segurança tão gostosa como igreja. Esse eu posso expor. Eu estava esses dias aí, e Deus tem me dado muitos sonhos. E esses dias eu estava sonhando, e eu sonhei. Porque eu tenho pensado sobre o futuro dessa igreja, sobre fazer discípulos, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. O filme que nós assistimos foi uma confirmação do que Deus falou comigo ano passado. Aqui a cena do filme, eu vi a cena. Ano passado Deus me mostrou como que eu deveria agir aqui nesta igreja, principalmente com jovens. Deus me mostrou. Eu não consegui colocar em prática por tantas coisas que aconteceram nesse ano. Mas Deus me mostrou, aí eu chego num filme. E está lá a cena que Deus me mostrou. Beleza, passou-se os dias, tal. Quando foi esses dias, agora eu tive um sonho. E eu sonhei que eu chegava numa lanchonete, assim, eu acho que era uma lanchonete que tinha umas cadeiras sentadas em volta de uma mesa, umas cadeiras fofinhas, uma de um lado, outra de outro. E aí eu vi um cara chegando com um rapaz e ele sentava. O rapaz não era muito educado aí, né? Ele era um rapaz meio grossinho assim ainda. Mas eu não sabia do que se tratava, eles chegaram e sentaram de um lado. Aí depois chegou uma mulher com outra menina e sentaram do outro lado, e eu não sei por que eu estava em pé ali. E aí o moço arrancava uma Bíblia da bolsa, abria a Bíblia e tinha um título da lição, era tipo aquela Bíblia do discipulado que a gente tem, tinha um título da lição, e ele começava a conversar com o rapaz sobre o que estava escrito ali, numa Bíblia de estudo, e ele falando sobre aquele assunto. Aí quando eu olhei para o lado, a mulher estava abrindo também o mesmo tipo de material, era como se fosse um material parecido dos dois, mas era a Bíblia, e também tinha um outro título. Então era como se aquele menino estivesse no estágio A, né, e aquela moça estivesse no estágio mais avançado. E aí ela abriu também a mesma Bíblia ali e começou Quando eu vi aquela cena, eu comecei a me emocionar, que eu comecei a lembrar de todos os discipulados que a gente já tinha feito na igreja, dos tempos gastos, dos tempos investidos de discipulado, sentado na mesa. Comecei a lembrar no sonho do que Deus tinha me falado ano passado. E eu comecei a chorar. Veja, eu nem sou de chorar. E eu comecei a chorar ali, emocionado, vendo o que estava acontecendo. Eu falava, é isso aí, ó. Só que era numa lanchonete, não era dentro da igreja, não era, era numa lanchonete, num lugar público. Se eu não me engano, era um horário de trabalho. E eu falei, era isso, ó, o pessoal tem que entender que não é dentro da igreja. No meu coração eu entendia tudo isso. O pessoal está entendendo que não é dentro da igreja.
é no horário de trabalho, é levar na lanchonete, é na hora do almoço. O discipulado acontece no dia a dia. E aquela, sabe a paixão, gente? Sabe o amor? Aquela coisa do primeiro amor, AD? O negócio começou a queimar dentro de mim de novo, a paixão. Porque a gente, irmãos, eu tenho muita cicatriz de discipulado, é muita, tá? Minhas costas aqui, se eu tirar a camisa, vocês vão ver. É muita cicatriz de discipulado, nos braços, nas costas, na alma. Então essa cicatriz às vezes deixa a gente mais enrijecido, mais duro. Mas nesse sonho, a partir desse sonho, parece que começou a queimar, sabe aquela chama do primeiro amor, do desejo de saber que é a coisa certa. E é como se a gente estivesse longe daquela realidade. E Deus falou, é isso que eu quero, e a paixão volta. Sabe como é o nome disso? Confirmação de promessa. Confirmação de promessa. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele, ainda que a confirmação não chegou para você ainda. Obedeça. Proteja a bênção. Ou melhor, proteja a promessa. Proteja o que Deus falou. Em obediência. E ainda que em sonho. Ou em outra situação, Ele vai confirmar. E a terceira e última coisa, para mim não atrapalhar, para que eu não atrapalhe, e aqui é a parte mais dura, olha para mim, é a parte mais difícil. Pastor, por que deixa a parte mais difícil para o final? Porque final de filme é assim. As partes mais emocionantes ficam para o final. A palavra do Senhor diz que depois que foi confirmado, José era justo, José era obediente, José recebeu confirmação em sonho, não desobedeceu. Mas quando ele foi confirmado, preste atenção, quando foi confirmado, eu só vou terminar, eu vou falar confirmado quando todo mundo olhar para mim. Quando for confirmado, quando for confirmado, quando for confirmado, quando for confirmado, quando for confirmado. Quando foi confirmado, a palavra do Senhor diz que José não teve relação com Maria, e ele não tocou em Maria até o nascimento do bebê. Você não entendeu? Ele não triscou em Maria até que não nascesse a criança. Ele já era marido dela, sim ou não? Já. Ele tinha o direito de deitar com ela, sim ou não? Tinha. Ele poderia se movimentar ali se ele quisesse por lei? Sim, a lei lhe dava o direito. E eu vou dizer mais, nem Deus poderia passar em cima da lei e tesourar José. E Deus precisou confiar naquele homem e na sua obediência. Porque se José deitasse com Maria, preste atenção, e por acaso ele se deitasse, nem que fosse uma vez, essa história teria sido mentirosa para o mundo. Ainda que o filho sempre ele soubesse, o casal, que foi o espírito que ela já estava grávida. Mas para a sociedade, e até para o próprio José, ia ficar uma dúvida. E as pessoas iam querer mandar Deus para o ratinho. Ah, vocês não pegaram a piada, né? Tem piada que demora a chegar, não sei se você entendeu. As pessoas têm que ir lá no ratinho para confirmar o DNA. Vocês estão aqui, irmãos? Então preste atenção no que eu vou te falar, que isso é muito sério. E quem tentou fazer o contrário, você sabe quem foi. O tal do Abraão. Mais precisamente a Sara com a mulher dele, os dois ali. Deus tinha uma promessa. Tinha milagre, tinha visão, tinha tudo, estava tudo certo, igualzinho José. Você vai ter filho, meu campeão. Você vai ter filho com essa mulher, e ela é velha, mas vai dar filho para você. Mas antes que Deus fizesse o que Ele tinha para fazer, antes da concretização do milagre, a mulher virou para ele e falou assim, o negócio não está rolando. Pega a empregada. Faz filho na empregada. E até hoje, a briga que está tendo lá em Israel, vocês sabem por que é, não? Por que o couro está comendo em Israel? Por causa do filho da empregada.
Se você não sabe, os árabes e aquela pessoal que diz que é da linhagem de Ismael são contra os judeus que são da linhagem de Isaac. Por causa de uma desobediência. Eu quis dar uma ajudinha para Deus, já que ele estava demorando. Quantos estão aqui? Se eu não quiser atrapalhar Deus, eu não posso querer colocar a mão, igual José, literalmente, ele não colocou a mão. Eu não posso literalmente querer triscar e querer fazer do meu jeito o que Deus falou que ia fazer do jeito dele. Exemplo prático. Quantos querem exemplo prático? Porque às vezes não dá um exemplo prático, a pessoa não entende como é que funciona isso. Exemplo na prática. Deus falou que vai te dar um caminhão. Não aconteceu ainda. Tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo faz que eu ouvi esse negócio. Que Deus ia me dar um caminhão. Bom, eu acho que eu entendi. Eu tenho que pôr o pé sobre as águas. Tem mesmo. É sobre as águas, não é sobre o carnê do banco. Aí vai lá, faz um carnê de 48 parcelas de 3, 4 mil reais. Porque Deus disse, porque Deus falou, porque não sei o quê, porque é a bênção, é a promessa, Espera aí. Se esse caminhão nascer, meu amigo, a gente vai ter que fazer o DNA para ver quem é o pai. Quantos pegaram esse exemplo prático aí? Fala para o irmão que está do seu lado, acha outra pessoa aí, acha outra e fala para ela, acha aí, acha outra. E fala assim, sabe o grande problema? É que você atrapalhou o que Deus queria fazer. Diga, Deus não assume filho dos outros. Ele assume filho dele. Quando o menino nasceu, o José estava como fugitivo. O José agora, que não era o pai, era o pai apenas de criação. Mas Deus assumiu o filho que era dele. E como que Deus assumiu? Falou, José, você vai criar meu filho? Vai. Ok, então. Obrigado pelo que você fez até aqui. Você protegeu a minha promessa. Você protegeu o meu filho. Você protegeu. Você foi obediente. Você fez tudo. E agora fica tranquilo. Eu vou te ajudar a criar o meu filho. Eu já estou te enviando aí, José. Recebe aí. Está sendo entregue aí pela Shopee. Ouro, incenso e mirra. Mandei 3 entregadores entregarem para você ouro. É ouro mesmo, irmão. Mirra e incenso também eram 2 especiarias caríssimas. E como Deus assume a sua paternidade, Ele não só dá a promessa, mas Ele faz com que a promessa prospere. Você não entendeu. Pera, não aplaude agora não. Deus não quer só dar o caminhão. Levanta a sua mão. Não, é Ele. Deus não quer só dar o caminhão. Porque ficar com um caminhão que não veio da mão de Deus, ele fica parado no lugar sem ganhar. Mas quando você ganha e você recebe o que? Fruto da promessa. Deus cuida da promessa e faz a promessa prosperar. Ou seja, junto com o caminhão virá um contrato. E esse contrato virá trazendo riquezas que você nunca teve. Que você nunca ia conseguir. E eu vou falar mais, você não vai ser o motorista, porque você só vai ter o caminhão e o contrato para pôr alguém para trabalhar para você trabalhar para o reino de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos na mãozinha aqui para você decorar, vamos? Mãozinha.
Seja justo. Obedeça sem saber o que é direito. Não tenha medo. E ainda que você estiver com medo, Deus vai tirar o seu medo através de um sonho, se for o caso. E quarto, não coloque a mão no que só Deus pode fazer. Não atrapalhe o que Deus tem para fazer. Quem não ajuda, atrapalha. Mas não é para você terminar com essa frase. Eu quero que você termine com sorrindo, virando para a pessoa que está do seu lado e dizendo para ela: então faz o favor, contribua com Deus. Deus quer te abençoar. Então não coloque a mão para tentar ajudar Deus. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. E se você não atrapalhar, daqui a pouco, você vai pegar o milagre no colo. E esse milagre vai trazer prosperidade para a tua casa, para a tua família, para os seus filhos, para os seus parentes. E tudo que você fizer, prosperará. Aleluia! Se você não pegou essa palavra para você, não tem problema. Porque hoje, ao sair de casa, eu perguntei para o Senhor: Pai, essa vai ser a minha última pregação da minha vida, antes dos 50 anos. Você está vendo, quando você não sabe o final da história, você já julga. Você já julgou tudo aí, ó. É assim que é. E eu perguntei para o pai: Pai, que recado que o Senhor queria que eu desse para a igreja, ou que o Senhor queria trazer para mim, neste última ministração, antes de eu virar o ciclo da minha vida, que vai ser tudo diferente. E ele falou para o Alan: por isso que eu digo, se você quiser pegar para você, pegue. Porque se você não quiser, eu peguei para a minha própria vida. E ele disse para o Alan: seja justo. Creia nas promessas que eu te falei, apenas obedeça. Na hora que você tiver medo, meu filho, se eu precisar te dar sonhos, eu te darei sonhos. Mas eu não vou deixar você ficar em dúvida sobre o que eu tenho para a tua vida. E o meu filho, nunca, nos próximos 50 anos, nunca queira fazer o que só eu posso fazer. Nunca atrapalhe o que eu estarei fazendo na tua igreja, na tua vida, na tua família, nos teus filhos, nos teus netos. E eu recebo essa palavra para a minha vida. Se você recebe para a tua, coloque a mão no seu coração e começa a dizer e orar sobre isso, dizendo: Senhor, eu recebo, e eu quero cumprir esta palavra como José cumpriu. Eu quero ser uma bênção como José foi. Eu quero que a minha família receba tudo que ela tem, Senhor. E eu não quero ser a pessoa que vai atrapalhar. Comece a orar e dizer ao Senhor: não quero ser aquele que vai atrapalhar. Eu não quero ser, Senhor, um impedimento. Eu não quero ser, Senhor. Ore, irmão, ore você sobre esses 4 pontos. Ore um por um. Ore sobre a tua vida, um por um.